Olá, pessoas lindas, como é que vocês vão? Estão bem? Passaram bem as férias? Ou estão a ir de férias? Espero que sim. Espero que seja um tempo para vocês recarregarem as vossas energias e voltarem a sentir-se em contacto com a melhor parte de vocês. Então, acerca disso, o verão é um período em que as pessoas recarregam energias, de facto. Mas de onde é que vem essa expressão? E o que é que essa expressão tem a ver com aspectos da cultura japonesa? Porque vocês sabem que eu aqui no canal eu ligo coisas, eu junto coisas e eu explico-vos as origens de certos conceitos e de certas ideias e de história e cultura japonesa. Então, no vídeo de hoje eu tenho 3 objetivos. Primeiro, abrir o pacote e mostrar o que me mandou a Bianca, que é conhecida na internet como Kimi no Chiyo, e que é um ser humano muito luminoso e muito energético, não por acaso que estou a escolher este vídeo para o fazer, e porque ela tem um projeto muito giro, paralelo a tudo o que tem a ver com kimonos e com o Kimono PT, que é o projeto de fazer acessórios. E eu acho que coisas feitas à mão, com carinho, com amor, a pensar na pessoa para a qual essas coisas vão ter, é particularmente bonito. Então, eu vou começar por abrir o pacote dela. Já abri aqui. Espera. Deixa eu mostrar a vocês. Então, este é um parzinho que ela fez para mim. Este é outro parzinho que ela fez para mim. Eu não encomendei, é do género. Olha, tu conheces-me, faz o que tu achas que me assenta bem. E não é que ela acertou, estas são exatamente as cores que eu tenho no meu guarda-roupa. Para hoje, para aqui vou pôr o sparkly, vou pôr o que é mais bold. Enquanto falo com vocês. Pronto, então o tema do vídeo de hoje é sobre essa coisa da energia, do recarregar energias e de como é que isso é na cultura japonesa. E eu lembrei-me de uma expressão que no Japão a gente está a usar essa expressão o tempo todo, ou seja, as pessoas na sua conversa cotidiana utilizam essa expressão. Oh meu Deus, fica aqui tão bem. Que é a expressão Power-Spot. Em japonês, Power-Spot. Power-Spot é a versão nipónica de Power Spot, mas dito com aquele sotaque característico. Mas essa expressão anda para cá e para lá, está em todo lado. Aparece muito nos social media, não é? No Line, nas mensagens, nos artigos. Tudo o que tem a ver com SNS, online, multimédia, Power Spot, em todo lado. Já houve mais conversa sobre isso na televisão e na rádio, mas continua a ser uma coisa assim, senso comum. Toda a gente sabe isto, toda a gente fala disto no Japão. E eu, quando comecei a viver e a lidar com o Japão e a cultura japonesa, eu no início achei isto quase natural, nem me perguntei de onde é que isto vem, o que é que isto é realmente, quais são as implicações disto. Era simplesmente uma coisa que as pessoas faziam quando queriam tirar 1 ou 2 dias para recarregar as energias, iam particularmente, ou eram particularmente atraídas por power spots, ou seja, faziam lá uma deslocação de propósito para se sentirem reenergizadas com essa visita. E eu, erradamente, depois percebi que era muito erradamente, pensei que isto tinha alguma coisa a ver com shintoísmo, ou com religião do Japão, ou com as crenças ancestrais dos japoneses. Eu pensava que isto tinha uma origem, sei lá, natural. Mas claro, quando eu comecei a estudar estudos sociais, antropologia cultural, história do Japão, eu percebi que nada é nada é natural, tudo é construído e que a aparente naturalidade é normalmente uma coisa muito com curator, ou seja, com alguém que de propósito, com alguém ou com um conjunto de pessoas e eventos ao longo da história que fizeram com que as coisas agora pareçam natural, mas elas foram criadas com determinados propósitos. Então, eu pensei que a maior parte das pessoas não fez este percurso de estudos japoneses que eu fiz e se calhar vai querer saber sobre isto. Então aqui vou explicar ainda muito à superfície, que isto não é uma aula, é um vlog. Se vocês quiserem as aulas de estudos japoneses, também há. Mas isto é um vlog. Então, a primeira ideia é que Power Spot ou Power Spot na cultura japonesa não vem do shintoísmo. E é muito importante fazer isto. É tão importante fazer esta ideia que a Associação de Santuários Shintoístas, a Jinja Shinpo, fez vários comunicados, várias declarações nos médias japoneses e não só. Tenho aqui a citação de uma que foi em 2004, mas depois disso já fizeram mais comunicados
a dizerem que os santuários são locais dedicados à devoção dos kami e servem àqueles que aí os vão adorar e não são, como muitos agora lhes chamam, a simples entrada para um power spot. Se power spot representa um só ponto, então isso ignora o resto do recinto, as histórias e tradições do culto que a isso presta, podendo levar a comportamentos desrespeitosos. Por exemplo, se uma árvore sagrada existe num santuário, o chamado power spot ser a árvore sagrada, vemos agora cada vez mais pessoas a abraçar a árvore ou encostar nela as palmas das mãos, esperando assim receber energia. Estes visitantes não são bem-vindos, pois perturbam a atmosfera solene do santuário e nem sequer oram de fronte do kami. Isto sou eu a traduzir, portanto é uma tradução minha, livre, o comunicado da Jinja Shinpo de 2004. Mas reparem, nos anos 2000, no início dos anos 2000, já tinha que haver a Associação de Santuários Sintoístas a esclarecer os próprios japoneses, em japonês, que essa cena de power spot não vem de nós, não vem do sintoísmo oficial, não é uma coisa corroborada por nós e inclusivamente perturba a atmosfera dos santuários se as pessoas chegarem aqui e começarem a abraçar-se às árvores ou às pedras ou coisas assim mais estranhas. Então eu fui ver, ok, eu já me tinha cruzado com estas palavras e isso já tinha desfeito na minha cabeça aquela ideia inicial de que power spot deve ser uma coisa assim super, super étnica dos japoneses. Eu já sabia que não era, mas depois eu vi, mas a expressão em inglês, eles adotaram esta expressão em inglês porquê? E isto, como todas as coisas, tem uma história bastante mais longa do que se supõe. Então, vamos voltar para trás e vamos aos anos 20 do século XX. Vai fazer agora 100 anos. Então, nos anos 20 do século XX, começou a espalhar-se uma teoria que era a teoria das ley lines. Ley lines, ou como se pode traduzir, uma tradução livre em português, correntes de energia através do solo, através da terra e através das coisas do solo ou que brotam do solo, como pedras, ou como árvores, ou como montanhas, ou como rios. Então toda esta teoria foi, sobretudo, espalhada por um senhor chamado Alfred Watkins, num livro chamado The Old Straight Track, de 1925. Então esta ideia de ley lines ou de correntes de energias no Sol e através dos seres vivos seria uma corrente esotérica dos anos 20, que aliás foi super característica daquela década. Os loucos anos 20 não foram só loucos nas festas e nas drogas, foram loucos também nas correntes de pensamento e no pensamento alternativo acerca da espiritualidade, da filosofia, dos comportamentos das pessoas, das crenças das pessoas. Então nasceu esta teoria das ley lines nesse contexto. E depois ela foi reclamada pelos anos 60 e por várias teorias de pensamento New Age. New Age é o nome que se dá a essas teorias de pensamento a partir dos anos 60. E começaram a multiplicar esta ideia das ley lines para ser energia superior. Não só correntes de energia, mas energia superior de certos pontos específicos. Pontos específicos que eram como que grandes baterias para carregar os seres vivos, supostamente. Mas tudo sem um suporte científico ou sequer sem um suporte filosófico ou histórico. Era realmente New Age. Era regardless of justification, sem necessitar de justificação. Então, quando começaram a aparecer nos anos 60 listas, e estas listas foram criadas por pessoas com origens tão diversas como charlatões, médiums, pessoas que tinham programas de televisão, pessoas que eram considerados xamãs, etc, etc, etc. Todo o tipo de pessoas começou a identificar, muitas aspas, identificar estes pontos de energia, reclamando o conceito dos anos 20 das ley lines, mas não o compreendendo de todo. Portanto, estavam-se a apropriar da ideia sem a compreender. Um clássico, que nós sabemos a desgraça que dá em termos de estudos culturais. Então, quando começaram a aparecer estas listas, cuja autoridade de quem decide quem entra nas listas é altamente questionável, quando começaram a aparecer estas listas, começaram a integrar coisas também para além das do mundo ocidental. Coisas como o Monte Shasta na América ou o Glastonbury em Inglaterra, estavam lá obviamente, mas depois entrou o Monte Fuji também, como sendo um power spot do Japão, ou o power spot do Japão. Então nestas listas começou a aparecer o Monte Fuji e isso despertou no Japão, no lado do Japão, no final dos anos 60 e sobretudo
desculpem, no final dos anos 70 e sobretudo durante os anos 80, isso despertou no Japão uma coisa muito particular, que eu já estudei quando estudei o Japão e a formação de identidades, ou de identidades com S, ou de alternativas de identidade, ou de conformação da identidade na cultura japonesa, que é o core da minha investigação sobre o Japão. Então, o que é que aconteceu? Reparem que nós, nos anos 80, no Japão, estavam a viver-se um período de um apogeu económico tal, uma loucura de crescimento a nível de riqueza, a nível de extravagância de comportamentos, a nível de oportunidades de trabalho, a nível de consciência da internacionalização do país, a nível de afirmação da superioridade civilizacional do Japão, não só no mundo asiático, mas no globo. Então, num espaço de 20 anos, ou seja, num espaço de uma geração para a outra, o Japão tinha passado de um país extremamente pobre, doente, traumatizado de sair da Segunda Guerra, para o país onde havia mais robótica, mais tecnologia, os microchips estavam quase aí ao virar da esquina, tudo o que era bom, vanguardista, moderno, estava no Japão, ou estava a espalhar-se do Japão para o resto do mundo. Os métodos de trabalho do Japão estavam a ser implementados em empresas, inclusivamente não japonesas. O Japão era considerado um milagre económico, havia mesmo a expressão milagre económico japonês para explicar como é que o Japão tinha utilizado a década de 70 para pular para o fundo, para o topo dos gráficos de nações desenvolvidas. Então tinha passado do 8 ao 80. A população japonesa estava sedenta de uma maneira de pensar, de estar e de ser que fosse tão nova e tão vanguardista como a sua própria sociedade estava a ser. E sentia-se extremamente afastada das ideias tradicionalistas do que era o Japão e era quase tabu identificar-se com ideias clássicas, antigas, tradicionais do que era o Japão. Todas as ideias que cheirassem a Japão do período da guerra eram automaticamente descartadas. E todas as ideias que afirmassem a superioridade do Japão, ou pelo menos o Japão ser tão desenvolvido e tão espetacular como a grande nação americana e as grandes nações do Ocidente, nos olhos dos japoneses era exatamente o que eles queriam. A validação da sua superioridade civilizacional estava no reconhecimento pelos outros. Então, quando o Monte Fuji entrou para a lista dos Power Spot globais, o Japão, em peso, a opinião pública, a classe média japonesa, acordou para esta teoria dos Power Spots. E algumas pessoas que tinham sido e deixado de ser, isto é muito relevante, tinham sido e deixado de ser relacionados com o shintoísmo, utilizaram os seus dados biográficos reais de, em algum ponto da minha vida, eu estive ligado ao shintoísmo, ou fui sacerdotisa, ou fui sacerdote, ou cresci num templo, ou cresci numa montanha que é considerada uma montanha sagrada, etc e tal, porque há várias no Japão. Todas as pessoas utilizaram isso como argumento para legitimar falarem acerca dos poderes, podem colocar-los aqui à frente, mágicos, especiais, superiores, naturais, ancestrais, tradicionais. Podem escolher a palavra que colocam à frente, poderes. Os poderes X especiais do sítio X do Japão. Então, se vender a ideia do Japão incluía vender os power spots do Japão, let's go for it! Então foi isso que aconteceu. Durante os anos 80 começou a haver cada vez mais discurso acerca dos power spots japoneses, mesmo dentro da sociedade japonesa. Eu tenho aqui informação de que as implicações orientalistas deste discurso foram absolutamente ignoradas pela população japonesa e também pela população ocidental, que já agora ainda nem sequer tinha digerido a teoria do orientalismo ou a reflexão sobre o orientalismo, que também estava ali a começar a aparecer no meio académico muito timidamente. Mas de facto, o início dos anos 90, e em particular há uma obra de 1991 que se chama Haken Power Spot, a descoberta do Power Spot, que foi feita por um japonês, Kiyota Masuaki, acho eu. Essa obra de 1991 foi transformadora na teoria dos Power Spots japoneses e a opinião pública japonesa aderiu a isso totalmente.
Então isso tornou-se mainstream na sociedade japonesa e é basicamente a partir daí e das celebridades e das pessoas que começaram a ir falar à televisão que tudo começou. Então, nesse contexto em que os vídeos e os documentários e os livros e os programas de televisão e os programas da rádio estavam todos hiper, ultra a falar de Power Spot e todas as outras teorias New Age no Japão. E nesse contexto em que em 91 já tinha sido publicado o livro em japonês que é considerado o primeiro livro sobre Power Spot no Japão, toda a gente via estes programas da manhã, estas celebridades na televisão, toda a gente ouvia falar sobre isso. E é aí, no início dos anos 90, que acontece uma coisa muito interessante para a reflexão acerca do que é que são os estudos japoneses e a cultura japonesa. Então, pequeno parênteses. Existe uma coisa chamada Nihonjiron, ou Nihonjiron Theory. O que é Nihonjiron? Nihonjiron é um conjunto muito heterogéneo de teorias sociais, antropológicas, históricas, algumas até económicas e religiosas, com arcabouço académico e com reconhecimento no meio académico, que são criadas para defender academicamente, intelectualmente, a essencialidade do povo japonês. Essencialidade em estudos culturais, o que nós estamos a dizer basicamente é uma teoria que defende que um determinado povo ou grupo populacional é essencialmente, na sua essência, único, diferente de todos os outros, especial, defensável e que as suas crenças e comportamentos e tradições não podem ser destruídas ou não podem ser questionadas ou eventualmente até são superiores às dos demais, etc. Portanto, Nihonjiron é uma gaveta do mundo académico em múltiplas disciplinas, no sentido em que pode acontecer na sociologia, pode acontecer na economia, que são criadas e defendidas e circulam entre o meio dos estudos japoneses internacional, mas sobretudo entre os académicos que são os próprios japoneses, e que têm uma agenda, no sentido americano, que tem um objetivo absolutamente, claramente e desavergonhadamente neonacionalista. Então, Nihonjiron não é academia e pensamento racional e académico per se, é basicamente utilizar a legitimidade académica para passar ideias neonacionalistas de extrema-direita como se fossem evidências intelectuais. O mundo do Nihonjiron tem duas fontes de energia fundamental. Ou seja, alimenta-se e continua a existir por causa de duas coisas, essencialmente. Uma delas é porque as pessoas que estiveram envolvidas na Segunda Guerra Mundial e que acreditavam no que estavam a fazer no Japão, muitas delas sobreviveram, continuaram a acreditar naquilo que tinham feito, como tendo sido o que deviam ter feito, e treinaram e instruíram outras pessoas para continuarem a acreditar da mesma maneira, com os mesmos valores, e esse grupo de pessoas continua a existir no Japão contemporâneo. Essa é uma das fontes de energia principal. E a outra é, obviamente, a esmagadora maioria dos académicos não japoneses estarem totally oblivious para o mundo de Nihonjiron. Ou seja, o que isso é, o que isso implica, como é que isso é construído, como é que atua, quais são os laços disso com a religião, com a política, com a economia, Portanto, há aqui uma mistura absolutamente catastrófica de fatores. Nos anos 90, o que é que se estava a passar? Como eu disse, ainda não havia, nem no Japão, nem fora do Japão, muita capacidade de assimilação e de reflexão do orientalismo, que é a teoria do Eduardo Said e não sei o quê. E então, quando estas coisas acerca dos power spots japoneses começaram a cativar a atenção dos académicos, foram os académicos ligados ao Nihonjiron. Desculpa, eu tenho aqui uma mosca. Se calhar é um kami que está chateado comigo. Os académicos japoneses do Nihonjiron apanharam esta teoria como sendo a galinha dos ovos de ouro, porque isto explicava e sedimentava e legitimava aquilo que eles queriam. Mas a própria religião oficial, o Shinto, e aliás também o budismo, ainda não se tinha percebido que isto ia ser tão poderoso a nível de discurso
mainstream, mas a própria religião não se identificava com isto. Então, as teorias Nihon Jiro no Japão apropriaram-se do discurso do Power Spot, financiaram imensos estudos, financiaram imensos artigos, livros, documentários, ainda mais durante os anos 90, de tal maneira que a sociedade civil, a população japonesa, durante o seu período escolar e a sua socialização normal, estava exposta a conteúdos que os faziam acreditar, número 1, que o Japão tinha power spots, número 2, que os power spots eram uma coisa muito ancestralmente japonesa. De tal maneira que eu, que fui instruída no meio académico durante os anos 90, também pensava isso, até fazer estudos de doutoramento, e até estar no Japão a fazer trabalho de campo, e até comparar fontes e perceber o que é que tinha sido o crescimento das teorias neonacionalistas do Japão, precisamente a partir dos anos 90. Portanto, não, os power spots não são uma coisa ancestralmente japonesa, ao mesmo tempo que quase todos os japoneses com os quais vocês falarem vos vão dizer que são. Outro ponto desta conversa toda. O que é o turismo e as práticas turísticas e o impacto que elas têm no património cultural e natural? Eu quero chamar aqui a atenção, ainda antes de passar para essa parte, para um artigo muito interessante de Caleb Carter. Aliás, Caleb Carter, e eu vou pôr a descrição. Na descrição deste vídeo eu vou pôr esta referência. Caleb Carter foi um dos principais investigadores do estudo do que é os power spots, mas não só. As coisas que cresceram e nasceram na sociedade e de certa maneira afetam o modo como percepcionamos espaços sintoístas. Acho que se pode reduzir assim a investigação dele. Então há um artigo em particular, um artigo no jornal académico muito importante que é Japanese Journal of Religious Studies, toda a gente quer publicar lá, eu ainda nunca consegui, mas toda a gente quer. No volume 45 de 2018, é relativamente recente, tem um artigo chamado Power Spots and the Charge Landscape of Shinto, que é absolutamente fundamental se vocês tiverem mais interesse nisso. Depois há outro artigo que se chama Spiritual Legitimacy in Contemporary Japan, a Case Study of the Power Spot Phenomenon in the Aruna Shrine in Guma, que é de Shin Yasuda, é de 2021, é ainda mais recente, e está no Journal Religions, no número 12. Portanto, estes dois artigos, para quem quiser ler as coisas que eu já li, e depois eu li também os outros artigos que estes artigos citam, mas quem quiser mergulhar a fundo na questão, depois pode procurá-los e segui-los. Mas agora vou passar para outro ponto, que é as práticas transformam os sítios. As práticas transformam os sítios. Se vocês fizerem turismo em alguma parte do mundo, ou se vocês observarem os comportamentos dos turistas na vossa cidade natal, vocês vão ver. E muitas vezes, e eu estou farta de falar aqui neste canal, as práticas descaracterizam os sítios ou constroem alternativas de autenticidade. Isto pode parecer muito complexo se vocês não forem um iniciado em estudos culturais, mas basicamente é assim. Muitas vezes as populações de um local, as populações ou os grupos populacionais ou os grupos de interesse de um local recebem o comportamento destes visitantes externos, que inicialmente até poderia ser ofensivo ou destrutivo para aquele local, mas recebem-nos como sendo uma oportunidade de desenvolvimento. E, portanto, transformam o local para se acomodar às expectativas de quem o vai visitar. É isto que eu quero dizer com uma autenticidade alternativa. Porque estão a transformar, eventualmente a terminar certos comportamentos ou certas tradições ou inventar novas tradições de acordo com aquilo que esperam que lhes vá dar desenvolvimento, economical revenue, ou seja, ganhos económicos, ou até status dentro do seu próprio país. Aquela coisa de somos o local mais visitado de turismo de natureza em Portugal. Se calhar ser o local mais visitado de turismo de natureza em Portugal envolve fazer passadiços ou outras estruturas que destroem totalmente os habitats naturais. Então estão a fazer mal ao ecossistema em nome de serem o número 1 de lugar mais visitado de turismo de natureza em Portugal. Estão a perceber? Eu estou a dar aqui um exemplo que eu acho que vocês conseguem perceber do que é que eu estou a falar e que isto pode ser transportado para muitas outras realidades. Então, essas práticas turísticas que podem ter impacto no património cultural, histórico e natural também acontecem no Japão. E os movimentos de popularidade do Power Spot, aquilo que significa as pessoas
passarem a ir a sítios porque acreditam que esses sítios são Powerspot e a fazerem lá um certo tipo de visita e um certo tipo de comportamento e terem um certo tipo de interação e quererem um certo tipo de experiências, pode fazer com que certos lugares que não são Powerspot, que nunca foram e que nem sequer tinham interesse de ser, mudarem a sua perspectiva e passarem a brand themselves, a fazerem deles próprios marca de Powerspot. Então é lógica de se não os podes vencer, junta-te a eles. E reparem, isto está a dar há 30 anos. Há 30 anos que a teoria dos power spots já passou para o mainstream da população. Portanto, há muitos sítios que de facto sofreram fenómenos de despovoamento, migração interna, falta de interesse de investimento do poder local. E a determinada altura chegou uma nova geração à administração local e acharam, mas porquê é que nós não vamos brand ourselves de power spot? Porquê é que nós... Dizem que aqui uma árvore que nós temos no topo do monte é um power spot. Alguém algum dia se lembrou de inventar isso? Ótimo! Vamos tornar esta árvore a nossa mascote. Vamos pôr esta árvore como o símbolo da nossa Câmara Municipal. Vamos passar a fazer com que esta árvore exista desenhada nos cartõezinhos de visita de todas as pessoas que trabalham para os serviços públicos desta região. Vamos, let's do this. Let's surf this wave. E isto acontece muito no Japão. Isto acontece muito no Japão e é um fenómeno muito interessante de estudar. Mas do ponto de vista talvez dos gatekeepers, pronto, mas do ponto de vista daqueles que estudam a religião autêntica japonesa ou a identidade local japonesa, isto é agridoce. Muitas vezes é a única maneira de fixar ali a população, mas depois também transforma os lugares numa espécie de Disneyland. Então esta coisa toda dos power spots no Japão é muito, muito, muito interessante. Há muito mais a dizer sobre isto se vocês quiserem assistir às masterclasses que vão recomeçar em setembro acerca de estudos, análise social do Japão contemporâneo. É assim que se chamam as masterclasses. Análise social do Japão contemporâneo e depois temos sempre um tema por classe. O que me leva à última questão deste vídeo, que este vídeo, como eu vos disse, era para falar dos power spots, para vos mostrar os brincos espetaculares que a Bianca faz e para vos falar de uma outra coisa, que é, a partir de setembro e sobretudo a partir da terceira semana de setembro, o projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal vai voltar a ter atividades pedagógicas. Algumas das atividades pedagógicas vão ser workshops ou vão ser masterclasses isoladas, outras vão ser cursos com maior continuidade, outras vão ser, por exemplo, coisas de gastronomia, cursos acerca de Shokuiko, etc., que é a teoria da nutrição japonesa, que isso sou eu que dou. Há coisas que não sou eu que dou. Há coisas que são as pessoas que sabem delas, que estão a dá-las. E uma dessas coisas vai ser a língua japonesa. Então nós vamos voltar a colaborar com a Soraya, que é licenciada em língua japonesa e que vai voltar a colaborar com o projeto porque vai relançar o curso de língua japonesa. Portanto, quem fez língua japonesa no ano passado pode e deve solicitar diagnóstico, mesmo que não tenha feito língua japonesa connosco, pode e deve solicitar o diagnóstico que é gratuito e depois pode fazer uma espécie de curso de conclusão. A Soraya estava a utilizar os manuais do Genki e podem concluir o Genki que já tinham feito no ano passado e isso vai acontecer logo agora no início do ano letivo. Quem ainda nunca estudou japonês e quer aprender japonês do zero, pode começar a fazê-lo também a partir do final de setembro, no máximo a partir de outubro, porque vai começar o nível 1, o nível de iniciação absoluta. Então esta é a única oportunidade que vocês vão ter para o nível de iniciação absoluta e depois darem continuidade ao longo do ano letivo todo. E agora as boas notícias. Existe a possibilidade de vocês terem o módulo 1, o módulo de iniciação à língua japonesa, totalmente gratuito. Estamos a falar de um módulo que tem um custo de participação para pagar à professora Soraya. Para quem está a fazer o módulo 1, tem um custo de participação de praticamente 100 euros, 96 euros. E vocês podem tê-lo de borla. Vocês podem ter o curso de iniciação à língua japonesa, o módulo 1 de borla. Repito. Portanto, a grande oportunidade de vocês terem este curso de borla é, condição número 1, inscreverem-se como membros beneméritos do projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal. Fazerem parte do clube privado, serem membros beneméritos. Essa é a condição número 1. A condição número 2 é vocês entrarem em contacto connosco para tentarem ajudar-nos a chegar mais longe.
O ajudarem-nos a chegar mais longe pode ser ajudarem-nos a promover os nossos cursos, pode ser ajudarem-nos a promover os nossos eventos, pode ser whatever. Depende das vossas capacidades, das vossas apetências, do vosso grupo de amigos. Depende das vossas capacidades, depende daquilo que vocês sabem fazer. E a terceira condição, já disse, tem que fazer parte do clube, membro de mérito, tem que nos ajudar a chegar mais longe, ajudar-nos a divulgar os nossos posts, os nossos cursos, etc. Basicamente, word of mouth, passar a palavra. E a terceira condição para vocês poderem ganhar este curso é vocês preencherem os requisitos para o giveaway. O giveaway associado a esta promoção é um giveaway super simples, super clássico, se calhar até um bocadinho clichê, que é aquele tipo de giveaway que é: façam uma frase gira, divertida, cómica, potencialmente boa de circular online. Façam uma frase. Vocês já viram de certeza aqueles concursos da rádio ou aqueles concursos nas redes sociais em que é: faz uma frase em que vocês refiram o projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal, ou podem simplesmente abreviar para o projeto cultural Japão e Portugal. Em princípio, vocês devem referir-nos de alguma maneira. Eu acho que era estúpido referirem o meu nome. Eu sou a origem deste projeto, mas eu não sou a única pessoa que trabalha para este projeto. Obviamente, há muito mais pessoas que dão sangue, suor e lágrimas para que isto continue a funcionar. Portanto, falem do projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal na vossa frase. Digam uma coisa gira, surpreendam-me, façam-me rir, uma coisa que seja catchy, uma coisa que seja divertida, e as frases depois vão ser divulgadas e vamos todos passar um bom bocado a ouvir estas frases e a falar delas. Quanto mais, vocês já sabem como é, quanto mais tcharam, essas frases forem, mais hipótese vocês têm de ganhar. Nós queremos coisas divertidas, catchy, que chamem a atenção. Pode ser uma frase longa, comprida, pode ser um jingle, uma coisa cantada, pode ser um poema, um verso, um haiku, pode ser um meme que inclua mais ou menos essa frase. Há muita liberdade criativa aí. Nós queremos ver o que é que vocês têm para criar e para nos surpreender. É essencialmente da criação da frase que tudo isto depende. Vocês podem simplesmente criar uma frase e ganhar um curso de língua japonesa que custa normalmente praticamente 100 euros. Portanto, eu acho que a Soraya ter aceito fazer este giveaway é uma ótima maneira de relançar a língua japonesa neste início do ano letivo. Se vocês fizerem, lá está, ao fazerem parte do clube, porque se vocês quiserem beneficiar do prémio, vocês têm que entrar para o nosso clube privado do Projeto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal. Ao fazerem parte do clube, vocês têm pelo menos 30%, às vezes 50% e às vezes 100% de benefício de desconto em todos os nossos programas culturais e pedagógicos, e depois, quando passar a ser possível, também nos nossos programas imersivos no Japão, quando voltar a ser possível por causa das cenas todas das fronteiras do Japão. Ainda estamos dependentes que permitam que nós entremos e façamos os nossos projetos pedagógicos lá também. Então, vocês já sabem que têm sempre muitas vantagens de fazer parte desta família e de ajudarem-nos a contribuir para estreitar as relações entre Portugal e o Japão através da arte, do conhecimento, do contacto direto e da experiência direta. Temos muito mais coisas planeadas para vos dar, mas por enquanto ficam aí desse lado com o desafio. Têm basicamente 2 semanas e alguns dias para vocês poderem beneficiar deste giveaway e ganharem estas coisas. Se vocês gostarem de acessórios, não se esqueçam de entrar em contato com Kimi no Chio, a Bianca, que ela está com este projeto muito giro, para além de ela ser a pessoa em Portugal que eu conheço que percebe mais de kimonos, sobretudo kimono e acessórios vintage, portanto originais japoneses vintage. Ela tem um bocadinho de tudo, se vocês forem colecionadores ou simplesmente gostarem de utilizar kimono na vossa vida diária ou em casa, why not? Contactem com ela. E agora ela faz os acessórios também, que eu acho que são absolutamente adoráveis. Ainda hei de usar o outro no outro vídeo. Pronto, este vídeo ficou enorme, espero que tenham paciência para maturar tudo. Uma grande beijo para todos. Até breve.